Então, vamos supor que o sujeito chegou em casa hoje, ele, devido à criminalidade, ele quer ter uma arma. Quais os processos pelos quais ele precisa passar? Então vamos lá. Primeira coisa assim, né? Isso vai acabar variando, não o processo, né? Mas os prazos vão variar muito aí de estado para cidade, às vezes até de cidade para cidades, né? Falando da questão da posse de arma para defesa, né? Que é comprada na Polícia Federal, né? Então, primeiro, você tem que ter 25 anos, né? Ah, mas eu tenho 22, 3 filhos, mulher, sustento minha casa. Não, você não pode. Você pode ser ministro da Defesa, né, comandar as 3 Forças Armadas, mas você não pode ter um 22 na sua casa, porque você não tem capacidade para isso. Né, aquela história. Então, 25 anos, passar por um teste prático de tiro, passar por um teste psicológico de tiro, tudo isso é pago, apresentar todas as certidões negativas, você não pode ter nenhum tipo de processo, nenhum inquérito policial, nada na sua ficha criminal, né, falando isso. Vai ter que justificar, porque você, pelo menos declarar, né, porque você quer ou porque você precisa ter uma arma em casa, como se isso fosse necessário, ainda mais falando em Brasil, né? Para mim isso já bastaria o comprovante de residência. Ah, Brasil, beleza, né? Já era o suficiente, né? Não, tem que ter residência fixa residência fixa, né? Então, tudo isso, né? Então, primeiro é tudo isso, depois todas as taxas, e aí a burocracia estatal, que aí vai variar de lugar para lugar. A gente, hoje, honestamente falando, na maioria dos locais, a Polícia Federal está trabalhando muito bem nesse sentido, né? Então, eu já vi pelo menos um caso depois que entrou com toda essa documentação, né, o registro da arma sair em 24 horas. Exceção, né? Normalmente aí 2 meses, 3 meses, dependendo do lugar. Hoje, o impeditivo maior, ao meu ver, né, não sei se o Polon concorda com isso, é a questão de valor, né? Hoje ninguém compra uma arma e passa por tudo isso com menos de R$5.000. E a gente sabe que R$5.000 para a maioria dos brasileiros, né, é um valor simplesmente impossível de pagar. E isso foi proposital, né? Quem começa com isso foi Fernando Henrique Cardoso, sobretaxando taxas, armas e munições, com o intuito exatamente de desestimular o consumo. Como se faz com cigarro, como se faz com bebida, né? E o que a gente vai ver, né, quando você usa como exemplo o cigarro e a bebida. Quando você sobretaxa, aumenta os valores, você não diminui o consumo. Você onera as famílias mais pobres. Porque quem fuma vai continuar fumando, aí ou ele compra aquele cigarro mais barato, mais vagabundo, ou ele compra cigarro contrabandeado, né, muitas vezes sem procedência, né? Se ele tiver que beber, em vez de uma bebida melhor, ele vai comprar a pior bebida que ele conseguir, mas ele, de alguma forma, vai fazer isso, né? E aí não serve para diminuir. Na realidade, você, como eu falei, acaba só onerando, né? Então, esse tipo de política é uma política elitista, né? É uma política preconceituosa, né? Aquela ideia, né, de que lá da década de 60 também, né, de que a pobreza, a criminalidade é fruto da pobreza, da desigualdade social, e como eu já disse, isso é falso, né? Isso foi uma desculpa, mais uma coisa que quiseram jogar em cima nas costas do capitalismo. Ah, então o capitalismo também é culpado pela criminalidade. E isso é falso, a gente sabe disso. Quando você tem políticas assim, o que você está dizendo é, não, o mais pobre não tem que ter uma arma porque ele vai cometer um crime.